Espero que o ano letivo tenha começado bem, mas hoje temos de falar de uma coisa muito séria. Se neste momento o teu método de estudo é sublinhar, é ler o livro todo, é escrever a mesma coisa 50 vezes, estás a perder o teu tempo. E é uma pena porque podias estar a usar esse tempo para descansar, para te divertir, para fazeres aquilo que tu quiseres. O que nós queremos realmente é ter os melhores resultados possíveis fazendo o mínimo possível. E como é que fazemos isso? É exatamente isso que vamos ver neste vídeo. Primeiro vou-te explicar porque é que estas técnicas não são nada úteis e só te fazem perder tempo, e depois vou-te dizer quais é que são as técnicas que deves adotar. E as técnicas que eu vou falar até são aplicáveis para preguiçosos. Por isso, vamos começar. Mas afinal, porque é que ler e sublinhar são métodos de estudo tão ineficazes? Ora, primeiro é porque nós estamos a treinar a coisa errada. Nós estamos a treinar o reconhecimento e não a memória. E qual é que é a diferença entre estes dois? Basta pensar naquelas alturas em que nós vemos uma pessoa e temos a certeza que já a vimos de algum lado, mas não sabemos qual é que é o nome dela, de onde é que vem e o que é que faz. Ou seja, nós reconhecemos essa pessoa, mas essa pessoa não está na nossa memória. Por isso, se nós nunca tivéssemos visto essa pessoa, nunca mais nos teríamos lembrado dela. E a mesma coisa acontece quando estudas sublinhando ou lendo e depois vais para o teste. O que é que acontece? Ora, tu simplesmente estás a treinar-te a reconhecer a matéria. Ou seja, enquanto estás a ver a matéria parece-te familiar. Só que qual é que é o problema? Depois vais para o teste, para o exame, e depois a matéria já não está à tua frente. Ou seja, a diferença entre o reconhecimento e a memória é que o reconhecimento tu precisas sempre de alguma coisa para te lembrar. Pode ser, por exemplo, a cara de uma pessoa ou então a matéria que estás a estudar para o teste. Mas a memória é muito melhor, é muito mais poderosa, porque tu podes aceder a essa informação a qualquer momento, não precisas de nenhuma ajuda. E é exatamente a memória que tu queres para o teste, porque no teste não tens nada à frente que te relembre, apenas tens a tua cabeça. Por isso, qualquer que seja o método de estudo que escolhamos, não pode treinar o reconhecimento, mas sim a memória. E depois, o outro problema é que ler e sublinhar é uma atividade passiva. Ou seja, tu não precisas realmente estar atento para fazer essa tarefa. Ora, de certeza que isto já te aconteceu. É que tu estás a ler o livro, 1, 2, 3, 4 páginas e depois chegas ao fim e pensas: mas o que é que eu acabei de ler? E porquê é que isto acontece? O problema é que tu estavas a ler, mas não estavas atento àquilo que estavas a ler. Ou seja, não estava a entrar nada. Por isso, mais valia estás a dormir. Assim, qualquer que seja o teu método de estudo tem de ser um método ativo. Tem de ser um método em que tu tenhas a certeza que estás atento e que alguma matéria está a entrar na cabeça. E o terceiro problema com ler e sublinhar é que tu nunca sabes realmente se sabes a matéria ou não sabes. Ou seja, ler e sublinhar nunca te dá feedback. E o problema disto é que tu podes ter a ilusão de que sabes a matéria, mas depois vais a ver no teste, ou assim, que é um mecanismo claro de feedback, e depois vais a ver que afinal não sabias. E por isso, qualquer que seja o teu método de estudo, convém que te dê feedback. Ou seja, convém dar-te uma ideia se de facto sabes a matéria ou não sabes. E com que frequência é que devemos estudar? Na minha opinião, e desde que eu fui para a universidade, eu cheguei à conclusão que devemos mesmo estudar todos os dias. Não precisa de ser muito, pelo contrário, até pode ser bem pouco, mas precisa de ser todos os dias, consistente. A conclusão a que eu cheguei é que o tempo não vale todo o mesmo. Ou seja, aqueles 10 minutos de estudo, mesmo antes do teste, não valem o mesmo do que 10 minutos de estudo logo no dia em que dás aquela aula. Isto porquê? Por 3 razões. A primeira razão é que estudar 3, 4, 5 horas num só dia é muito mais ineficaz e muito menos produtivo do que separar esse tempo de estudo ao longo de vários dias. Isto porquê? Primeiro, porque nós conseguimos muito mais facilmente aguentar sessões de estudo de 15 minutos, meia hora, 1 hora, do que sessões de estudo de 3, 4, 5 horas. Chegas ao fim e estás a morrer mesmo. E depois é muito mais difícil digerir uma carrada de informação de uma vez
do que separando ao longo do tempo. E depois, a segunda razão para estudar todos os dias é que é a melhor maneira de acompanhar a matéria. E isto é absolutamente essencial, especialmente para sobreviver à universidade. Porque a matéria é tanta, por isso, a não ser que tu estejas sempre a acompanhar a matéria, tu vais-te lixar. Esta foi uma das grandes descobertas que eu fiz no meu primeiro ano de universidade. Qualquer matéria que tu aprendas numa aula, tu deves rever essa matéria antes da aula seguinte. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu reparei que se eu não revesse a matéria da aula anterior, então depois eu chegava à aula seguinte e também não percebia bem o que se estava a passar. Porque, claro, aquilo que nós damos na aula seguinte tem muito a ver com aquilo que demos na aula anterior. Por isso, se não percebemos bem aquilo que demos na aula anterior, também mais dificilmente percebemos aquilo que vamos dar na aula seguinte. E de qualquer modo, eu, se não estudasse durante a semana, depois era obrigado a estudar à mesma ao fim da semana. Porque eu tinha sempre trabalhos de casa para fazer. E por isso, mais valia gastar esse tempo de estudo logo ao longo da semana do que depois ao fim da semana. E depois, qual é que é o bónus fantástico de acompanhar a matéria? É que depois tu chegas ao fim daquilo tudo e lembras-te da matéria muito melhor. Por exemplo, eu, no fim do meu segundo período, eu reparei que me lembrava da matéria muito melhor. E por isso já era preciso estudar muito menos quando chegou à altura do exame. E qual é que é a terceira razão para estudar todos os dias? É simplesmente porque é fácil. Estudar pouco todos os dias requer muito menos esforço, é muito mais simples e, claro, fazer um bocadinho de uma coisa que supostamente não gostas é muito mais fácil do que fazer 3, 4, 5 horas de uma coisa que não gostas. E depois, quando chegar à altura do exame, do teste, já não precisas de estudar aquelas 5, 6, 7 horas e de ficar a estressar feito doido. Tu já sabes a matéria, é só fazer uma revisãozinha. Podes-te até sentar na esplanada a descansar enquanto todos os outros estão feitos malucos a pensar no que vão fazer na vida. Conclusão. Qualquer que seja o método de estudo que tenhas, primeiro, ele tem de treinar a memória e não o reconhecimento. Depois tem de ser ativo, ou seja, tens de ter a certeza que estás atento e que a matéria está a entrar. E depois tem de ter um mecanismo de feedback. Ou seja, tens de ter maneira de saber se sabes ou se não sabes. E depois queremos estudar desta maneira todos os dias. Mas calma que não é preciso estudar muito. Pode ser até só 5, 10, 15 minutos. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Vamos ver 3 métodos de estudo que respeitam todos estes parâmetros e que te ajudarão a estudares menos e muito melhor. Bora lá! Tananana. Número 1 para preguiçosos e pessoas inteligentes. A primeira técnica é a técnica mais preguiçosa, porque até a consegues fazer só em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, talvez não mais que isso. E por isso, se tu não fizeres mais nada, esta é a técnica que tu deves fazer. Quantas vezes é que, por exemplo, tens uma aula e depois chega ao fim da aula e tu perguntas-te: mas que raio é que nós demos hoje? E tu ficas: não me lembro de ponta, não me lembro mesmo. E esta é exatamente a técnica. Ora, tu durante o dia tiveste uma série de disciplinas. E depois o que é que vais fazer? Vais chegar a casa e a primeira coisa que vais fazer é exatamente perguntar-te: mas que raio é que eu dei hoje? E vais fazer isso para cada disciplina. Vais tentar lembrar-te daquilo que deste. E depois, quando achares que já te lembraste de tudo, então vais comparar as tuas respostas, aquilo que tu pensaste, com aquilo que está no livro, com aquilo que está no caderno diário, a ver se faltou alguma coisa. É aquele tal mecanismo de feedback. E pronto, é só isto. Só fazendo isto, tu já terás uma ideia muito melhor de toda a matéria. Mas, se tu quiseres, podes ir um bocadinho mais além. Podes, por exemplo, não só rever diariamente, mas, por exemplo, rever no fim da semana. Por exemplo, o que é que eu dei esta semana? Ou então, no fim do mês, o que é que eu dei este mês? E podes fazer sempre este exercício de relembrar, que é muito útil. Ou se quiseres ir ainda mais além, podes adicionar aqui um terceiro passo. Além de te perguntares aquilo que fizeste nesse dia e depois verificares, podes no fim ir construindo o mapa mental da disciplina à medida que vais dando a matéria. Número 2.
O nosso segundo método é o método de Cornell, mas com uma ligeira modificação, que é exatamente uma maneira que eu acho que é a melhor maneira de tirar apontamentos e que depois também nos permite rever a matéria logo a seguir, que é exatamente esse que eu uso para rever as minhas aulas de matemática. E então, o que é este método de Cornell modificado? Basicamente é dividirmos uma folha em 4 partes e cada uma delas tem uma função muito específica. A do meio é onde nós escrevemos os nossos apontamentos principais. A da direita é onde escrevemos os nossos comentários e as nossas explicações mais elaboradas. O da esquerda é onde colocamos as palavras-chave. E em baixo é onde fazemos um resumo dessa página. Este é a versão modificada porque adiciona aquela coluna da direita dos comentários, que eu pessoalmente acho extremamente útil para matemática. Talvez nas humanidades ou assim já não seja tão útil, é uma questão de veres a melhor maneira para ti. E então como é que vais aplicar este método de Cornell modificado? Ora, primeiro tens de ter as folhas já com as divisórias. Por isso, ou podes fazer as divisórias à mão, ou podes, por exemplo, fazer as linhas no computador e imprimir. Depois, o segundo passo, durante a aula, o que é que fazes? Ora, só preenches aquela zona do meio com os teus apontamentos e eventualmente no lado direito colocas alguns comentários. E depois, quando chegar a casa, então sim vais rever a matéria. E o que é que vais fazer? Vais ler toda a matéria e vais-te perguntando: eu percebo mesmo isto? Aquilo que tu já perceberes, ótimo. E aquilo que não perceberes, o que é que vais fazer? Vais tentar explicar tu próprio nos comentários. Vais tentar explicar aquilo que não percebeste na tua própria linguagem, de forma a que percebas. Mas se mesmo assim tu não conseguires explicar, então acabaste de encontrar uma lacuna na tua compreensão. E por isso a melhor maneira de resolver a questão é perguntar a um professor. E depois, quando finalmente perceberes, colocas essa resposta do professor também nos comentários, que é para exatamente quando fores estudar outra vez já tiveres ali a explicação perfeita. E depois, no fim, em baixo, escreves o resumo e à esquerda escreves as palavras-chave. E está feito. Primeiro, eu adoro este método porque torna-se muito fácil rever a aula anterior, porque já tem aqueles espacinhos todos feitos especificamente para reveres essa aula. E depois, este método é ótimo porque garante que nós percebemos tudo a 100%, porque nós estamos sempre a perguntar-nos se de facto nós percebemos as coisas. E se não percebermos, nós ou vamos explicar nós próprios, ou então vamos perguntar a um professor a ver se ele nos consegue elucidar. E depois deixamos tudo nos comentários. Mas o que é ainda mais fantástico sobre esta técnica é o trabalho que fica adiantado para depois, quando for a altura de preparar para os testes ou exames. Porque se pensarmos bem, nós ao longo dos dias estamos sempre a criar um resumo de cada página. O que significa que ao fim, quando for a altura do teste ou exame, nós já temos um resumo de todas as páginas. Ou seja, nós já temos um resumo de toda a matéria. O nosso resumo já está feito. E depois a outra coisa é que não só temos o resumo, mas também temos uma explicação detalhada, simples e que nós compreendemos, que está na nossa linguagem, da matéria mais difícil. E isso é absolutamente essencial porque isto já me aconteceu muitas vezes, em que eu na altura não percebi uma coisa, depois tentei explicar-me a mim próprio e escrevi nos comentários e depois, quando chegou a altura de preparar para os exames, eu já não percebia aquilo outra vez. Mas qual é que foi a sorte? A sorte é que eu tinha já aquilo nos meus comentários. E depois era só ler os comentários e estava lá a explicação perfeita. E eu ficava mesmo, epá, este gajo... perfeito. Número 3! E então nós já vimos como ter uma vista geral da matéria, também já vimos como perceber e rever a matéria, e então como é que nós nos lembramos da matéria a longo prazo. Ora, isto vai depender um bocadinho da disciplina. Se for uma disciplina mais especial como a matemática, que é mais de compreensão, então a ideia é tentar simplificar a matéria ao máximo até ficarmos apenas com as ideias fundamentais.
Por exemplo, no caso da geometria decimone, a ideia fundamental mesmo é o Teorema de Pitágoras. E a partir do Teorema de Pitágoras nós conseguimos deduzir tudo. Por isso é que eu, mesmo não sabendo nada da geometria decimone, consigo descobrir tudo. Mas depois, a maior parte das disciplinas não são bem assim. A maior parte das disciplinas requerem muita memória. Não dão para simplificar em só ideias fundamentais. Por isso, temos de fazer de outra maneira. Como é que vamos fazer isso? Vamos utilizar uma técnica que está cientificamente provada que se chama repetição espaçada, que é exatamente a mais eficiente e que demora menos tempo para memorizar o que quer que seja. Vamos imaginar que nós queremos memorizar a definição de península. O que é que a ciência nos diz? De facto, a técnica mais eficaz de memorizar a definição de uma península não é estudar todos os dias, nem estudar uma carrada num só dia, mas sim ir espaçando o estudo. E qual é que é a teoria por trás disto? A teoria por trás disto é que tu, num determinado dia, estudas uma coisa e depois vai passar os dias e não vais tocar nessa matéria até estás quase a esquecê-la. E quando estiveres mesmo quase a esquecê-la é que vais olhar para a matéria outra vez. Quando fizeres essa nova tentativa de relembrar a matéria, então a memória vai ficar muito mais reforçada, porque precisas de fazer muito mais esforço para te voltar a lembrar. Mas então como é que sabemos quando é que nós temos de voltar a rever aquela determinada matéria? A coisa mais fácil é utilizando um software de repetição espaçada. Neste caso nós vamos ver o Anki, que é também aquele que eu uso para estudar e memorizar os meus caracteres de mandarim. E este programa é extremamente fácil de usar. Ora, nós começamos por criar um deck. E depois a esse deck vamos adicionar cartas. E essas cartas têm uma parte da frente e uma parte de trás. A parte da frente é aquela que fica visível sempre. É como se fosse a nossa pergunta. E depois temos a parte de trás, que é a parte que está escondida e que nós não vemos inicialmente. Podemos pensar que é a nossa resposta. E então o que é que fazemos? Adicionamos a pergunta, adicionamos a resposta e depois está o cartão adicionado. E depois disso é só estudar o cartão. E a única coisa que temos de fazer é se foi fácil, se foi bom ou se não conseguimos responder. E depois o que é que acontece? Mediante a nossa resposta, se for mais fácil ou mais difícil, isso determinará a frequência com que nós veremos a carta. Ou seja, as cartas mais difíceis, aquelas que nós percebemos menos, nós vamos acabar por ver mais vezes, com mais frequência. E aquelas cartas fáceis que nós estamos fartos de saber, nós só as iremos ver muito raramente. E agora já tens tudo o que precisas para construir o teu método de estudo perfeito. Se tiveres mais alguma questão, deixa em baixo nos comentários. E se gostaste deste vídeo, muitos mais estão a caminho. Por isso, se não quiseres perder nenhum, subscreve no canal e clica no sino. E claro, se quiseres partilhar estes segredos com mais alguém e ajudar o canal a crescer, partilha o vídeo. Tananana, tananana, tananana.